Fala nação, tudo bem? Pistola chegando para mais um vídeo no canal. Um abraço do tamanho do Lambeau Field para todos vocês. E conforme prometido, dando sequência à análise das unidades do Packers para a temporada 2022-2023, chegou o dia de analisarmos o time de especialistas do Green Bay Packers. Motivo de tanto desespero, de tanto terror, de tanta raiva que nós passamos nesses últimos anos. E que agora a gente cria novamente uma esperança de que dias melhores virão. Hoje, quarta-feira, 15 de junho de 2022, então vamos tratar um pouquinho desse histórico negativo do nosso Special Teams e o que a gente pode esperar de melhor para essa temporada. O mínimo já pode ser melhor do que a temporada passada. Bom, galera, todo mundo sabe que o time de especialistas dos Packers não é de hoje. Era dito e reconhecido por todos como uma grande porcaria, de que a gente iria perder jogos importantes, ou talvez nem tão importantes também, mais por conta do time de especialistas. Então, era uma tragédia anunciada. Todo mundo sabia, todo mundo falava, o Matt LaFleur sabia, todo mundo dentro do Green Bay Packers sabia, mas todos pagaram para ver o que o nosso time de especialistas iria fazer de cagada ao longo da temporada, para ir ao final da temporada, somente ao final da temporada, pudesse ser tomada uma providência depois que o barco já tinha afundado, depois que o barraco já tinha desabado, que o Packers tomou a providência de fazer uma reciclagem completa, ou quase completa, no nosso time de especialistas. Então, desde o início da temporada passada, muito embora é um problema recorrente, não era exclusivo da temporada passada. Nas temporadas anteriores a gente já batia nessa tecla de que o Packers tinha um dos piores times de especialistas da liga, né? E na temporada passada, se não foi o pior, foi quase o pior da liga, né? Em números a gente pode comprovar isso. E então, desde o início da temporada passada, a gente já dizia dos supostos, né, dos eventuais pontos fracos dos Packers para a temporada. Special Teams precisa de renovação, precisa trocar o comando, nós não temos um retornador de qualidade, nós temos um kicker que muito embora com tantos anos já prestados, né, pelos Packers, e é considerado um ídolo por muitos, mas que não vinha numa boa fase, né, nós temos um punter também contestável, né, e, enfim, então eram muitos problemas e a gente entrou para essa temporada, né, tentando solucionar o mínimo desses problemas, o que não foi suficiente, todo mundo sabe disso, a prova, né, tá aí, né, ao longo da temporada e principalmente no jogo que a gente mais precisou do time de especialistas, ele falhou, né, conforme tragédia anunciada, conforme já avisado que ia dar merda, deu merda, né, lá no divisional contra San Francisco 49ers, quando nós precisamos muito do nosso time de especialistas devido a um jogo extremamente equilibrado, difícil, não conseguimos, ele deixou a desejar e a gente perdeu o jogo. E só depois de que tudo isso aconteceu é que as mudanças, né, começaram a acontecer. Mas voltando, no início da temporada a gente já falava tudo isso sobre o time de especialistas, todos os problemas, que na hora H ele podia falhar, e conforme falhou, e desde o primeiro jogo da temporada a gente já notava falhas gritantes. Tá? Naquela derrota para o New Orleans Saints na abertura da temporada, já tivemos problemas gravíssimos detectados no nosso time de especialistas. E aí são infindáveis ocasiões em que houve falhas gritantes dessa unidade que eu nem consigo puxar pela memória quantas foram. Mas vocês podem se lembrar que pelo menos de 1 a 2 jogos por temporada o Packers leva um touchdown de retorno, né? E nessa última temporada mais uma vez aconteceu, que para mim é um grande vexame. Isso é totalmente inadmissível numa equipe como o Green Bay Packers você tomar touchdown de retorno, tá? E além disso, né, demonstrações claras de que a gente não tinha jogadores para assumir certos protagonismos ali no time de especialistas. Nós passamos a temporada inteira sem um retornador decente. Foi testado a Amari Rodgers na maioria das vezes. Falhou praticamente todas as vezes que foi acionado. Zero confiança, zero segurança, não transmitia segurança nenhuma
para os torcedores. Até o Randall Cobb foi testado como retornador, improvisou também running back, enfim, mas estava completamente perdido. Não havia um cara que assumisse realmente a responsabilidade, né, que demonstrasse que era um retornador, né, preparado e qualificado para nos ajudar. Quanto ao Mason Crosby, outra temporada abaixo da crítica, abaixo do esperado. Muitos erros em momentos importantes. Vocês vão se lembrar aquele jogo contra Cincinnati, que ainda a gente ganhou relativamente na sorte. O tanto que ele errou, em outras partidas que ele errou também. Não só field goals, como extra points. Né? No divisional também falhou. Enfim, é um cara que, como disse, tem muitos anos de serviços prestados para Green Bay. Já é um veterano dentro da equipe. E vai continuar. Vai continuar para essa temporada. Talvez seja até só a última, não sei. Mas é um cara que já tem que ser pensado, né? Uma mudança com certa urgência. Não que os nossos fracassos, as nossas derrotas passem em grande parte por ele, mas ele faz parte desse mecanismo todo e ele também vem jogando abaixo do que a gente podia esperar. Em relação a Panther, a gente começou a temporada passada com uma novidade, a gente dispensou, né, o nosso Panther, né, anterior, que tinha sido inclusive draftado, né? Agora até me fugiu o nome dele, depois ao longo do vídeo farei questão de lembrar. Aliás, já lembrei, o Scott, né? O PJ Scott. E contratamos o Corey Bojorquez, que tinha passado, né, por último pelo Los Angeles Rams, tinha um histórico bacana. E de certa forma ele até começou a temporada bem, nos impressionou, né? Bem seguro, força aí nos seus arremates, mas também da metade ali para o final, mais pro final da temporada ali, começou também a ter uma queda de rendimento e foi muito mal quando precisou naquele jogo contra São Francisco também, com muito frio, muita neve, não rendeu absolutamente nada e por conta disso o Packers achou que esse desempenho no frio dele não foi bom o suficiente, aliás, longe disso, e ao final da temporada também o cortou, tá? Então, como havia dito, o problema já estava escancarado, só o Matt LaFleur não fez questão de abrir os olhos para esse problema, ou até abriu, mas não achou que era uma questão muito urgente de ser alterada. Manteve a temporada inteira o seu Maurice Drayton, né, coordenador de Special Teams, um verdadeiro fiasco, né, uma total incompetência, falta de gestão, que o resultado só poderia ser esse, um fracasso, um insucesso, mais um que nós acumulamos nessa última temporada. Era um cara que poderia ter sido trocado a qualquer momento da temporada, no início, no meio, antes do divisional, né? Então a diretoria dos Packers, Matt LaFleur, tiveram todas as chances possíveis, não foi por falta de aviso, de que o nosso time de especialistas, na hora H, ia deixar a desejar e deixou. Pagaram para ver e pagaram muito caro por isso, né? E deixaram para fazer as mudanças quando a vaca já tinha ido para o brejo. Virou o ano, né? E as mudanças se faziam urgentemente necessárias. E aí o Packers então acordou para a realidade de que precisava ter um special teams minimamente competitivo, e mandou o Maurice Drayton embora, né, o que era o mínimo que se esperava já, mais com certo atraso de um ano, praticamente, e investiu alto num cara que encerrou a temporada passada assumindo o papel de head coach do Oakland Raiders, né, Las Vegas Raiders agora, e por conta, né, daqueles escândalos envolvendo o John Gruden, enfim, né, inclusive levou, né, os Raiders até aos playoffs ali, né, jogou o wild card e foi derrotado para o Cincinnati Bengals. Trouxe o Rick Bisaccia, um profissional caro, muito caro, né, e que até teve seu valor um pouco inflacionado por conta de ter encerrado a temporada passada na posição de head coach, mas ele voltou para sua posição original, que era trabalhar com o time de especialistas. Então os Packers investiram muito alto, botam muita confiança, muita fé no trabalho do Bisaccia, para que ele possa fazer um time de especialistas minimamente competitivo. Como eu dizia em outros vídeos, se o time de especialistas dos Packers e o Bisaccia fizerem um trabalho
apenas mediano, a gente já está feliz. Eu já fico feliz da vida, sinceramente. Porque se o Packers fizer o mínimo, já vai ser muito mais do que foi feito nos últimos anos. Né? Diante de tantos coordenadores ruins que passaram, diante de tanto material humano fraco que passou ali atuando naquela unidade. Então, eu confio muito no trabalho do Bisaccia. Além da chegada dele, obviamente, tiveram outras mudanças de elenco, né? Como eu falei agora há pouco, mandamos embora o Corey Bojorquez, trouxemos, né, um cara que eu fiquei muito com o pé atrás, né, por conta inclusive de números, não, longe de ser um dos melhores na posição, muito pelo contrário, inclusive era um dos piores na posição, que é o Pat O'Donnell, que veio do Chicago Bears, né? Quando esses materiais vêm de times rivais, nem sempre dá muito certo, tem alguns casos que dá certo, como o Adrian Amos, recentemente, por exemplo, que veio dos Bears, deu muito certo. Mas o Pat O'Donnell não tem números empolgantes, né? Números tão animadores assim. Mas veio justamente porque argumentaram que ele tem um rendimento muito positivo em jogos com temperaturas baixas, com neves, coisa que não tinha o Corey Bojorquez. Por isso, quando a gente chega lá na pós-temporada, né? Em janeiro, já no final de dezembro, janeiro, quando o frio em Green Bay e em outras cidades também já é bem severo, pode ser que se a gente precisar, né, dos trabalhos do Pat O'Donnell, e evidentemente vamos precisar, né, porque o kicker é em parte integrante do jogo, ele vai poder dar conta do recado. Então esperamos que seja uma aposta correta, uma aposta de sucesso dos Packers, embora, como disse, os números não empolgam, mas o desempenho dele no frio é legal, então vamos esperar que lá para dezembro ou janeiro a gente espere ver um Pat O'Donnell dominante aí, né, dando seus chutes aí para mais de 60, 70 jardas, né? Então essa foi a segunda mudança significante do time de especialistas. E claro, a outra veio com o draft. O draft foi muito positivo para o Rick Bisaccia, porque ele precisava de jogadores ali para renovar, para recompor aquela unidade, e vieram caras que podem contribuir ali, né? Como o próprio Terry Carpenter, que é um safety, como o próprio Jonathan Ford, o Samori Touré, que é um wide receiver, né? E agora ele vai trabalhar com essas peças para tentar definir um bom retornador, né? Até o Romeo Doubs, que veio também, pode atuar como retornador, o Touré também. O Amari Rodgers, não dá pra gente descartar, que fala que é um caso perdido, mas ele tem que ser melhor trabalhado, pode ser de novo utilizado como retornador, mas precisa melhorar bastante. Enfim, vão ter outras peças que podem atuar por ali também, o Patrick Taylor, running back, só para citar alguns exemplos. Eu acho que agora peças ele tem, capacidade ele tem, então a gente tem que torcer para que, né, ele faça o mínimo para que o nosso time de especialistas se torne mais competitivo e também basicamente respeitado na NFL, porque ninguém praticamente respeitava mais o time de especialistas dos Packers. Sabia que uma hora ou outra ele ia espalhar farofa, como espalhou várias vezes ao longo dessa temporada. Então, sem dúvida nenhuma, grande parte da responsabilidade pelo fiasco da última temporada dos Packers passou pelo time de especialistas. Mas não foi algo fortuito, foi algo avisado, foi algo anunciado, de que o time de especialistas não tinha a menor capacidade para levar os Packers a grandes conquistas. E, infelizmente, né, a tomada de decisão veio tarde, quando a temporada já tinha acabado. Esperamos então que agora, diante dessas mudanças relativamente significativas, a gente tenha, né, um time de especialistas que volte a dar um pouco mais de esperança e orgulho para o seu torcedor. Como falei, a gente vai seguir mais uma temporada com o Mason Crosby, esperamos que ele tenha um rendimento melhor, mas, evidentemente, já está em fase final de carreira, né? O potencial já não é mais o mesmo, né? Não vai conseguir dar ao torcedor aquela resposta que a gente espera, mas é bom já olhar com certa atenção, né, para o mercado, visando um kicker para a próxima temporada. Até chegou um kicker essa semana, pode ser até que fique, né, vindo dos waivers do Minnesota Vikings, tem um cara formado na Universidade de Oklahoma, mas são testes, né? Mas pode acontecer do cara vingar aí, quem sabe assumir uma titularidade. Mas, a princípio, o vovô Crosby segue para mais uma temporada aí, esperamos que a gente não sofra tanto com ele.
Então, galera, é isso aí. Resumir, né? O que esperar do nosso time de especialistas é isso. Né? Com um novo comando, né? Que haja uma injeção de ânimo, de confiança e um trabalho, né? Mais qualificado, né? Mais consolidado, para que a gente possa ter um time de especialistas que nos aproxime mais das vitórias e não o contrário, né? Que nos leve, né, a passos largos para as derrotas, porque muitas vitórias, sem dúvida nenhuma, todos sabem, passam pelo time de especialistas. Então a gente precisa ter esse setor fortalecido também para nos ajudar, né, em determinados jogos difíceis a conseguir as vitórias. E é isso que a gente espera para essa temporada. Tá certo, meus amigos? É isso aí que tinha para trazer para vocês hoje, comentando sobre o nosso Special Teams. Na semana que vem volto com mais vídeos. Os vídeos sobre nossas unidades terminaram hoje, mas na semana que vem eu volto com um vídeo para falar única e exclusivamente do nosso MVP, Aaron Rodgers. O que esperar do Arão para essa temporada, contrato renovado, clima de paz e harmonia em Green Bay, em lua de mel com Brian Gutekunst e companhia. E aí, será que vem mais um MVP? Como vai ser o comportamento do Arão para 2022? Semana que vem eu volto com mais vídeos no canal. Um grande abraço a todos. Go Pack Go!